sobre a parte taxonômica, a parte reprodutiva. Agora a gente vai falar sobre a parte estrutural. A estrutura das plantas. As plantas, elas possuem raízes, deixa eu mudar a cor aqui, que tem a função de absorver água e nutrientes. Na raiz tem até partes que tem pilosidades que ajudam nessa absorção. Bem que assim, aqui nós temos a raiz e ela possui vários cabelinhos assim, ó, que ajudam a absorver água e sais minerais. Além da questão da absorção, as raízes também ajudam a fixar e armazenar nutrientes. Fixam a planta, ali a árvore no solo e armazenam muitas coisas, por exemplo, tubérculos. Eles armazenam amido, né? Como a batata doce, o aipim, a batata. Também tem caule. O caule possui tecidos, como o córtex, o floema e o xilema. E possui estruturas de crescimento. Estruturas de crescimento, que são as gemas do tipo apical ou secundário, as gemas laterais, além da função de suporte e condução. Suporte e condução como o floema e o xilema, né? Caule e tecidos. Isso aqui, tecidos. Bom, também temos as folhas. As folhas, elas possuem, importante, pois elas precisam apresentar, não, na verdade, nem é necessariamente necessidade de apresentar. Por exemplo, os cactos possuem folhas modificadas. E nessas folhas modificadas não apresentam uma estrutura muito importante para as folhas. Na verdade, eles têm um menor número de quantidade de estômatos, que são organismos que de manhã diminuem a sua abertura e de noite aumentam o diâmetro de abertura, né? Que serve para ajudar na transpiração, respiração da planta. As folhas possuem vários formatos, várias margens, nervuras, e é também um dos indícios de que separam, que distinguem as monocotiledôneas e as eucotiledôneas, que nós também vamos separar, vamos evidenciar as diferenças. Bom, as folhas possuem epiderme, estômatos e cloroplastos. Também temos as flores. E nós temos as flores, que apresentam pétalas, sépalas, estames, carpelos, pistículo, polinização, pólen, né? E muitas outras questões relacionadas à reprodução sexual das plantas. Certo? Agora nós vamos falar sobre as monocotiledôneas e as eucotiledôneas. Eu vou começar diferenciando por meio pelo parâmetro da distribuição dos vasos no caule. As monocotiledôneas possuem vários raminhos assim, ó. Não é um círculo, é bem assim, não é bem desorganizado, mas não é em forma de círculo. Já as dicotiledôneas ou eudicotiledôneas possuem em forma de círculo. Possuem formato de círculo assim. As folhas também diferem. Nas monocotiledôneas são paralelas. E nas dicotiledôneas possuem nervuras. São assim. As raízes também são diferentes. Enfim,
As flores possuem números diferentes. A dicotiledônia possui múltiplo de 3. O número de pétalas e as florais entre 4 e 5. Múltiplo de 4 e 5. É isso, no geral, isso aqui são as mais importantes para diferenciar as duas formas. Outro importante é que as monocotiledôneas geralmente não possuem crescimento secundário, como as bananeiras. E a outra aqui possui, como as roseiras. Bom, acho que até outro aspecto importante no reino da botânica são os hormônios. O principal de todos, nós podemos citar, é o etileno, que é responsável por amadurecer. Ele é um gás, um gás eteno, e tem a função de amadurecer os frutos. Outro exemplo também são as alcinas. Elas auxiliam no crescimento das plantas. Geralmente, as plantas, elas crescem viradas para o sol. Aqui a gente tem uma planta. E com o passar do tempo do crescimento, essa planta vai crescendo para cá. Por que isso acontece? Principalmente por causa da alcina. E a planta não cresce porque ela gosta mais de luz. Ou, nossa, mais luz. Na verdade, ela cresce mais para o sol porque o hormônio alcina gosta de sombra. Então, a planta vai se acumulando nessa região aqui, o hormônio vai se acumulando nessa região e faz com que essa região aqui cresça mais. Quando essa região cresce mais, meio que fica desequilibrado, uma parte fica maior que a outra, então a parte menor, que não cresceu, ela fica grudada, não consegue crescer. Então, com isso, como consequência disso, parece que a planta cresceu em direção à sombra, mas não é necessariamente isso. Quando a planta cresce, teoricamente, em direção ao sol, nós chamamos de fototropismo positivo. Se fosse ao contrário, fosse o lado inverso, longe da luz, seria fototropismo negativo. A alcina também auxilia na questão da regulação do geotropismo, que é o crescimento em direção à gravidade. A raiz tem geotropismo positivo e o caule tem geotropismo negativo. As alcinas também têm uma importância muito grande na produção de gema lateral. Geralmente, a alcina se acumula aqui, no apical. Vai crescendo, vai estimulando o crescimento das células. Mas só crescer de forma latitudinal não é uma das melhores formas de ter uma planta para enfeitar uma casa, por exemplo, de grande porte. Então, quando a gente quer, muitos agricultores cortam essa gema apical, que é a gema de cima aqui, e isso faz com que a alcina estimule o crescimento dos lados, das gemas laterais. E é isso. Bom, também temos como exemplo as giberelinas, que são hormônios, fito-hormônios, que estimulam o crescimento do caule, a germinação das sementes e o florescimento, a floração, além do desenvolvimento dos frutos. Então, sementes, frutos e caule. O ácido abscíssico. Ele regula a dormência de gemas, o fechamento estomático em resposta ao estresse hídrico e inibe o crescimento em situações de estresse ambiental. É o ácido abscíssico, por exemplo, que promove
a queda de folhas no outono. Essa queda no outono das folhas é chamada de abscisão foliar. O ácido abscísico regula a perda de folhas ao induzir o fechamento dos estômatos, diminuindo a transpiração e, consequentemente, ajudando a conservar a água durante períodos mais secos e frios.